moçada, tudo bom? Está começando agora o primeiro programa DM em Campo. E para esse programa a gente vai conversar especificamente sobre fisiologia de plantas. Desmistificar, falar sobre alguns temas aí que é espinhoso às vezes, mas é muito bom e rende muita conversa, é o que vocês vão ver hoje no programa. Para conversar sobre isso, a gente trouxe a ala dos baianos da Fertilaqua. Essa ala dos baianos aqui é composta por 4 componentes aqui, também conhecidos na empresa como o Comitê Acarajé. Eles vão se apresentar aí, dizendo de onde eles são. Veio um, depois veio puxando os outros todos aí, mas eles vão dizer de onde eles são, onde eles estão atuando, para se apresentar para vocês aí, que é o primeiro programa, e entender o contexto do DM em campo. Vai lá, Josué. Sou Josué Fogaça, eu sou de Vitória da Conquista, Bahia, e vim desbravar o Centro-Oeste aí. Hoje eu faço desenvolvimento de mercado Mato Grosso do Sul e Goiás pela Fertilaqua. Geraldo, sou de Ituaçu, na Bahia. Trabalho com desenvolvimento de mercado da Fertilaqua nos estados do Mato Grosso, Rondônia e Acre. Lucialdo Darede, eu sou de Cruz das Almas, na Bahia também. Faço Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. E aí, turma, eu sou o Conrado, eu estou como coordenador e faço o Nordeste, né? Nordeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, algumas regiões de Minas. Onde tiver HF, eu estou chegando. Estou junto aí com o pessoal da Regional Nordeste. Muito bem-vindo aí, fique à vontade, tá? Então, quando vocês quiserem comentar, pode comentar. E eu já vou começar com a primeira pergunta bombástica aí, que trava todo mundo. Faz todo mundo ficar preocupado. Josué, vou jogar no peito do papai ali. Ô, resenha. O que é fisiologia, Josué, de plantas? Fisiologia de plantas a gente pode definir como os processos que a planta tem, seja ele de fotossíntese, metabolismo fisiológico, respiração, absorção de nutrientes, tudo que envolve o mecanismo da planta, desde a sua implantação ou semeadura, que for até chegar no seu período reprodutivo. Então ela passa por processos, esses processos são os processos fisiológicos. Então assim, hoje a gente estuda isso para entender ou tentar maximizar a produtividade daquela cultura alvo no momento. Então, beleza, vou pegar esse gancho aí. Lucialdo, vamos lá, Lucialdo. Como é que a gente traduz esse negócio de fisiologia para aplicar isso aí a campo? Como é que eu vejo fisiologia ali na minha condução da minha lavoura? Como é que eu vejo isso? Você vê fisiologia em todo o processo, na hora que a semente está absorvendo água, que ela está emitindo esporão, ela está crescendo, se transformando em plântula, no momento que ela está começando a dividir, ter nós, falando de soja em específico, até a produção de flores, a área foliar dessa planta, a expansão foliar, o processo de enchimento de grão, a senescência e maturação desse grão, tudo aquilo ali está envolvido a fisiologia. Da mesma forma vale para as demais culturas, quando a gente utiliza, por exemplo, HF, quando a gente olha, por exemplo, as fibras. Então, todo o processo de formação, divisão celular, desenvolvimento e resposta aos fatores ambientais tem uma fisiologia ali embutida. Muito bom. Aí eu vou passar a bola agora para o Geraldo. Bom, fisiologia é a ciência, na verdade, né? Que estuda todos esses processos aí que o Josué falou, que o Lucialdo falou, e isso ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento das plantas, né? Mais ou menos isso aí. Então, para a gente não ficar rodeando em cima do mesmo tema, a gente acaba se complementando, porque o conceito de fisiologia, apesar de ser amplo, acaba indo sempre nos mesmos critérios. Aí eu vou passar a bola para o Conrado, nosso representante ali da região de fruticultura de Petrolina, conhecido também como Carlitos Teves, não? Soares? É Soares. Luizito Soares. Como Soares. No mínimo, Luizito, por favor, nunca Teves. Mas deixa eu te fazer uma pergunta específica, Teves. Vai, manda aí. É possível a gente controlar a fisiologia de uma planta? Sim, não. Como que isso é feito lá em Petrolina, na região? Primeiro, entendendo os processos fisiológicos da planta de forma natural. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente começa a conhecer a fisiologia da planta e entender que se a gente modificar através de aplicações exógenas ou através de estresses moderados ou de estímulos, a gente consegue levar a planta para um caminho que a gente quer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que dentro da fisiologia da planta a gente consegue direcioná-la ela para um caminho desejado, manejando o seu balanço hormonal. Por exemplo, você quer que a planta vegete num período em que está
pouco propício para que ela vegete, é só a gente estimular, por exemplo, pensando no HF lá, a questão de giberelina. A gente estimula a produção de giberelina, a bioprodução de giberelina, através de precursores enzimáticos ou até do próprio hormônio sintético, para que a planta continue fazendo o que a gente quer, mesmo com o clima não esteja favorável, que naturalmente, se não fosse manejada, ela iria parar de vegetar. Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Perfeito, e eu vou pegar esse gancho aí que você falou de giberelina especificamente, de controle hormonal. Eu vou passar a bola aqui para o Luciano, campeão aqui da parte de algodão, que mais trabalha com a gente aqui na companhia, na parte de algodão. Qual que é a importância desse equilíbrio hormonal? Eu estou específico de algodão, mas no contexto geral de culturas anuais, né, grãos, cereais aí. Qual que é a importância, como é que eu manejo isso aí dentro da fisiologia / equilíbrio hormonal? A planta, o trabalho que a gente faz a campo, ele parte da premissa de você entender o comportamento natural, do desenvolvimento natural da espécie, do material genético, da variedade ali trabalhada. A partir desse entendimento, o posicionamento dela, a gente tem os zoneamentos. Então, a característica é que ela responde para a região que ela foi implantada. E o passo seguinte é entender como potencializar ou ajustar ou modular internamente o conteúdo de determinados hormônios, como, por exemplo, auxina, giberelina, citocinina, próprio ácido abscísico e etileno, durante todo o desenvolvimento, para que você tenha a resposta adequada para a fase específica que você está fazendo a inserção. Seria você fazer a planta responder o que você quer, seria isso? Exatamente, direcionar ela pelaquela rota, aquele caminho que você sabe que vai ser mais eficiente dentro do sistema produtivo. Eu vou querer que você comente um caso que no nosso grupo de WhatsApp, de DM que você colocou lá, a foto de uma modulação que você fez, um equilíbrio hormonal que você fez. Eu vou pedir para o programa colocar isso aí na edição, essa imagem. Exato. E aí, onde que foi aquela situação e o que você pensou naquilo ali? O que aconteceu ali? A gente tem uma condição lá em cima, quando a gente analisa ali Dom Eliseu, né? Uma condição de muita chuva e tempo muito nublado. Normalmente essas características vão estimular internamente na planta que ela produza giberelina. Então, por isso que você tem um alongamento, um estiolamento muito dessas plantas. Os nossos produtos, principalmente um dos produtos nossos que a gente trabalha a modulação e conseguir não travar, mas regular e fazer com que ela cresça ordeiramente, a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu reduzir esse estiolamento, né? O que a gente pode ver aí com uma aplicação do produto, e com 2 aplicações do produto, com intervalo de 12 dias, fez a primeira aplicação, 12 dias depois você conseguiu ter um controle melhor ainda desse estiolamento, desse alongamento de nó. A vantagem do manejo da arquitetura da planta é fazer o quê? Não só a parte nutricional, mas sim entrada de oxigênio, entrada de ventos, entrada do próprio defensivo. Então você tem um manejo de sanidade numa lavoura dessa e você vai ter em consequência disso daí o quê? Mais sanidade de folha e essa folha vai encher mais grão. O principal ator do negócio está feliz, o produtor? Ave Maria. Gostou do resultado? Gostou demais. Inclusive queria fazer uma terceira aplicação. Então vamos lá. Uma região específica, claro que depende de condição de clima. Eu vou passar a bola para o Geraldo. Geraldo, quando a gente fala de hormônio, a gente a gente ouve falar com muita frequência que, se eu fizer um hormônio específico aqui, eu vou ter o resultado melhor do mundo. Aí a gente ouve depois, se eu tiver esse hormônio aqui, eu já tenho outro resultado muito melhor ainda do que esse que foi falado. Aí eu te pergunto, usar um hormônio só é mais interessante ou a gente tem que pensar nisso aí, pensando no equilíbrio dele, dependendo de fase? O que você me diz? Sempre pensando no equilíbrio. Cada fase de crescimento da planta, ela exige uma quantidade específica ali de um hormônio e o principal ponto é o equilíbrio entre os hormônios dentro da planta. Não, vamos contextualizar aqui, pessoal. Aparentemente teve uma contradição aqui entre dois comentários aqui. E aí vamos entender onde que está o ponto aí de equilíbrio entre os dois. Então, o Conrado falou inicialmente o quê? A respeito da giberelina? Quando o tempo está fechado, está com pouca luminosidade, a planta vegeta menos. Ela tem um estímulo vegetativo menor. E por isso, se a gente quer que a planta vegete mais nesse momento, a gente faz aplicações de precursores de giberelina ou a própria giberelina para que a planta continue vegetando, ela não pare. Mas a ação dela direta não é giberelina. Aí vai lá, fala você. O vegetar no sentido seu é o quê? De fazer área foliar. Área foliar. Exato. O sentido de estiolar é alongar
entendeu? Entre os nós. Não, eu- Porque naturalmente no tempo nublado a parte de cima do parreiral vai alongar, Vai alongar. a folha ela vai pegar uma área foliar maior e ela vai ter uma coloração às vezes um tanto verde mais claro e vai ficar mais fina. Às vezes até mais, não sei como é que é Mais lá. delgado, é. É, entendeu? E no ambiente nublado, um dos hormônios que é afetado não é diretamente a giberelina, é a citocinina. Perfeito. Mas a citocinina ela é afetada pelo encharcamento do sistema radicular. Uma das Pela coisas. falta de oxigenação e falta do efeito na ponta da raiz, de efeito que ela deixa de citocinínico. ter respiração Não em aeróbica. si do tempo Da falta de fechado, luz, da falta né? de luz. Sim. Entendeu? Tudo é exatamente em equilíbrio. Então, o fototropismo... Desregula, né? É, Desregula. Você Desregula. desmodula. É, fototropismo mesmo que você deu exemplo aí. Então, eu estou dando uma condição ambiental para provocar um estresse, uma condição ambiental para provocar um estresse, e aí eu tenho um desregulamento, um desequilíbrio, né? Isso, É porque a hormonal. planta, ela é puramente sensores, né? Sensores. A planta é puramente sensores. Sensores do sistema E essa radicular, mesmo que você falou? Sensor de comprimento de luz, sensor de comprimento de dia, sensor de temperatura, sensor de umidade do ar, sensor de Aí eu vou temperatura pedir da para o raiz. Geraldo comentar, então, Geraldo, e a importância desse equilíbrio? Para continuar. Bom, o crescimento é uma coisa e a arquitetura ideal é outra, né? Não adianta Desenvolvimento. crescer, só crescer e fugir daquela arquitetura ali que seria o ideal para produção, né? A planta vai gastar muita energia crescendo, produzindo haste, produzindo folha e direcionando menos fotoassimilados para o que interessa, que são os frutos, né? Então, assim, voltando à primeira pergunta do David lá, a planta precisa de uma quantidade específica de hormônio diferente em cada fase do seu desenvolvimento. Então, não existe receita de bolo. E em cada uma dessas fases do desenvolvimento da planta, tem um balanço hormonal específico. Então, para a gente conseguir fornecer de forma exógena esses hormônios para a planta, nas quantidades requeridas, é muito difícil. Então, o que a gente busca fazer? Fornecer a matéria-prima, né, os bioestimulantes ali necessários para que a planta decida onde investir, onde produzir determinado hormônio e qual o balanço ideal para ela naquela fase específica do desenvolvimento. Até mesmo porque ela não utiliza exclusivamente um hormônio. Não tem nenhuma fase que ela vai falar, não, agora eu só quero citocinina, agora eu só quero giberelina, agora eu só quero auxina. Então não existe isso. Ela utiliza todos os hormônios com quantidades diferentes em todas as suas fases, seja desde o início do enraizamento, que muitos associam só a auxina, pensa que só a auxina que enraiza, que não é verdade. Então eu preciso ter demanda de citocinina também. No vegetativo eu preciso ter uma concentração de giberelina, mas eu também preciso ter uma concentração de citocinina agindo ali para estimular a própria questão de crescimento secundário e assim para os outros hormônios, diferentes fases, até chegar lá no final, onde a gente vai ter uma demanda de etilene, de ácido abscísico maior, mas ainda eu estou tendo também de giberelina, para manter a minha planta ativa, né, não em crescimento, mas ativa na parte fisiológica dela de translocação de fotoassimilados e demais funções da planta. Então, quanto de citocinina também, né, para poder estimular o dreno e você pensar em enchimento lá na frente, Isso né? é interessante, Então, volta no que eu falei lá no início. A gente tem que entender, conhecer o balanço hormonal da planta na sua forma natural, natureza. E quando a gente quer direcionar ela para um rumo desejado, aí a gente entra com Os esses estímulos hormonais para favorecer o acúmulo de um hormônio mais do que o outro. Eu vou perguntar e vou trazer duas realidades totalmente opostas. Eu pedi para o Josué e para o Conrado comentar também. É o seguinte, eu tenho uma realidade lá de fazer um hormônio com base sintética e concentração específica, mesmo que não seja base sintética, mas com uma concentração específica, com concentrações específicas. Se eu fizer esse produto, esse hormônio, mesmo tendo os 3 hormônios, e em uma fase só, sem ter o conceito que a gente já conversou internamente de retaguarda nutricional, o que eu tenho de problema nisso aí? Trabalhar só hormônio específico. E aí eu vou pedir para o Conrado depois comentar o contrário, que é um conceito totalmente trabalhado isolado na região de petrolina, que é exatamente entender a ação de hormônio específico. São 2 mundos, o mundo de grãos, cereais, soja,
e o mundo de fruticultura. Fala, Como, Josué. como o Conrado comentou, a planta, ela, durante o seu ciclo de vida, ela tem produção natural de todos os hormônios. Isso é uma produção natural. No entanto, se você fornece apenas um hormônio ou concentra o seu fornecimento exógeno daquele em maior quantidade, e a gente sabe que para poder modular a sua planta com o objetivo de aumentar a sua eficiência fotossintética, aumentar a sua produtividade, mexendo no seu balanço hormonal, se você fornece só um, ela vai entender que só aquele é importante. Agora, se você trabalha com os estimulantes, de estimular ela a produzir os de maiores demandas, conforme a gente quer modular ela numa máxima produtividade, aí ela vai ter uma produção de todos, mas com a concentração maior do que ela tem maior demanda naquele momento. Agora, se você fornece isoladamente ou algo que esteja mais concentrado de um, ela vai entender, não, tem que usar esse, e aí ela às vezes não desempenharia a função mais específica como você quer modular ela em eficiência fotossintética. Perfeito, que foi o exemplo que o Luciano deu de, ó, eu estou no Pará, estou com alta nebulosidade, está estiolando, né? Está alongando demais, temperatura fria, eu preciso travar. Então, o que eu quero dessa planta? Entender o que ela está me falando, ou seja, eu estou procurando luz, mas não é o que eu quero, eu preciso que ela trave por um momento, use melhor a condição que ela tem para me entregar em produtividade, que é o que eu quero. Aí eu vou pedir para o Conrado comentar. Então, ali em Petrolina, eu vejo a situação quase que oposta de soja. Então, ali é interessante sim ter essa manga, ter o equilíbrio com retaguarda nutricional, e nutricional no sentido amplo. Até convido você aí que está acompanhando a gente vai falar se aminoácido é nutricional ou não, tá? Mas vamos deixar para uma próxima conversa. Por enquanto, é entender quando eu tenho o equilíbrio hormonal com retaguarda e só o hormonal. Como é que isso é trabalhado lá em Petrolina e qual o efeito, qual o resultado disso daí? A gente tem... Desculpa, antes quando eu falo Petrolina, né, é a região toda ali, São Francisco. conhecido como Raleigh. Vai lá. A gente trabalha das duas formas, David. A gente vai mantendo o ciclo natural da planta até o momento em que a gente acha interessante. Por exemplo, dar o exemplo do inibidor de giberelina que temos lá. Chega um momento em que a gente quer travar a planta, então a gente faz com que a gente usa um produto para inibir a biossíntese de giberelina e a planta para de crescer. E aí ela começa só a armazenar reserva e em um momento seguinte a gente dá um extrato nela para que ela floresça toda de vez. Aí entra vários conceitos, a questão da adubação correta, no momento correto, com um objetivo específico, nesse primeiro caso é acumular reserva nos ramos para que tenha uma florada uniforme e tenha melhor pegamento de fruto e consequentemente maior produtividade. Passando disso aí, a gente praticamente deixa a planta seguir o seu ciclo natural. Trabalhamos muito a partir desse momento que a gente solta ela, com bioestimulante pensando em reduzir estresse. Então a gente trabalha com muito aminoácido, extrato de algas, carboidrato, principalmente naquela região que a temperatura é bastante elevada, durante quase todo o ano, para reduzir o estresse, para que a planta não sofra e mantenha o seu metabolismo acelerado, trabalhando de forma funcional e eficiente, sem perder produtividade por causa do estresse. E nesse momento a gente faz com que a planta faça o que ela tem que fazer, só que folgada. Então a gente volta para a questão do equilíbrio hormonal que ela precisaria para retomar o seu curso. Então, veja só o que eu estou querendo dizer. A gente vai trabalhando com ela normal. Chega um momento que a gente quer parar. Aí é onde a gente intervém no balanço hormonal. Aí a gente quer que ela pare de crescer e a gente intervém na síntese de giberelina. Então, já é outro caso que você falou. Tem o caso do Josué, que é você fazer com que a planta continue trabalhando de forma normal, a gente ajudar a fazer o que ela já faz naturalmente, e chega um momento que a gente quer parar. Aí a gente intervém e aí a gente mete o dedo lá no balanço hormonal dela. Agora, sim, uma coisa que o David comentou que eu acho que é importante sobre essa retaguarda nutricional, tá atrelada ao balanço hormonal, que você vê que antes eram utilizadas algumas formulações
como herbicidas, alguns reguladores de crescimento químico, que atuavam também nesse balanço hormonal, mas não se tinha tantos resultados em ganhos de produtividade como é hoje, que você tem o balanço hormonal atrelado ao manejo nutricional e o manejo de aminoácidos, que seria fornecimento de energia, né? Então eu estou regulando o meu hormonal, fornecendo nutrientes e fornecendo uma fonte externa de energia, que é os complexos de aminoácidos. E antes tentava-se fazer com essas moléculas químicas, que era também, atuava no balanço hormonal, mas o resultado não era tão satisfatório, porque eu acho que não tinha essa eficiência energética dos bioestimulantes. Justamente, isso é interessante. Por exemplo, hoje, se a gente quiser aumentar a quantidade de fruto, de pegamento de fruto, logo após aquela queda natural que a planta tem, que a planta ela é muito inteligente, ela faz a conta, ela sabe quanto ela tem de reserva e quanto que ela pode segurar de fruto ou grão, ou seja, qualquer planta é assim. Se a gente quiser enganar ela nesse momento, a gente engana, através de mexer nesse balanço hormonal. A gente entrega para ela uma quantidade maior de hormônio, que vai fazer com que ela não aborte esses frutos. E aí, o comentário pode ser de duas formas: entregar o hormônio para contrabalancear ou fornecer base de hormônio, que é aminoácido. E aminoácido, Carboidrato. Né? Não, é isso mesmo. Ou o hormônio sintético, que muitas vezes não é tão interessante assim, ou um precursor hormonal que você vai fazer com que a planta sinta menos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente chega nesse nível de fazer com que a planta segure mais fruto, ela não aborte todos os frutos, a quantidade de fruto que ela iria abortar. Agora, se a gente não tiver a base nutricional que lhe dê suporte para que ela alimente esses frutos para frente, Não adiantou segurar, a né? gente vai perder em qualidade de fruto. Então, isso é um manejo muito complexo e muito técnico. Então, é bom a gente estar tendo essa discussão, o pessoal também ter ideia. E a gente trazer, desculpa, Conrado, mas finalizando, trazer para uma realidade. Então, isso é importante daqui. Quem está assistindo, quem está vendo a gente, tem que, como é que eu ouço isso, vejo isso e aplico? Justamente. E aí eu vou deixar essa bola para o Lucialdo. Como é que eu ouço, vejo, entendo esse negócio aqui e aplico na prática? Na verdade, isso não é uma coisa que é nova, que é inovadora, digamos assim. Isso é uma coisa que todo produtor fala. Raiz é boca do sistema, né? Então, quanto mais raiz, mais alimento ela vai ter, mais absorção de nutriente ela vai ter. E, consequentemente, o que muitas vezes algumas pessoas não sabem, é que o hormônio da juvenilidade, a citocinina, o hormônio que faz com que sejam favorecidos os drenos da planta, eles são produzidos nas pontas das raízes. Então, quanto mais ponta de raiz você tiver, maior vai ser o quê? Maior vai ser um pegamento de flor lá na frente, porque ela entende o quê? Eu tenho mais boca para poder alimentar a minha carga, entendeu? E é isso que cai no que o Conrado falou. Então, quando você engana, que não é enganar, quando você direciona a planta falando assim, você tem mais boca, então você reduz, consequentemente, lá em cima, essa perda de fruto que você tem lá, né? Perfeito. E a gente consegue entender todo o conceito que a Fertilaco prega muito, o PCP 360, Programa Construindo Plantas em 360 graus, pensando desde o conceito de solo até a parte de enchimento de grão com equilíbrio. E antes de um comentário último aí, Soares, Tebes. Passa a bola. Eu vou pedir para o Geraldo fazer um comentário. A gente fala muito de hormônio e normalmente a gente fala de hormônio de crescimento, né? Promotores, né? Citocina, giberelina, auxina, etileno e ácido abscísico. Só que a gente tem ouvido falar também na parte de fisiologia, até para dar um gancho para a gente para um próximo programa. Qual que é o principal hormônio que desencadeia a indução de resistência numa planta? Bom, existe um hormônio, hoje é considerado hormônio, que é o ácido salicílico. O ácido salicílico é um desencadeador do processo de resistência de plantas contra patógenos, né? Esse hormônio ele está sendo aplicado, né, na agricultura de forma exógena, já tem um certo tempo, mas ultimamente vem sendo acentuada essa aplicação exógena de ácido salicílico para induzir resistência de plantas a patógenos. Então, assim, ele é um hormônio que está ligado a diversos mecanismos de defesa nas plantas, né? Tanto comunicação a curta distâncias como a longa distância dentro da planta,
ele é capaz de sinalizar um processo de defesa, de resistência de forma sistêmica, né, na planta. Às vezes aplicado na parte aérea consegue chegar lá na parte mais baixa da planta, né, as folhas do bacheiro. Então é muito importante o uso do ácido salicílico. É um hormônio que seria produzido naturalmente numa condição de ataque. Exatamente. O intuito da indução de resistência é se aplicar ele de forma exógena para que a planta tenha essa proteção sem o ataque iniciar. Ela já se prepara para um possível ataque. Então ela fica com a defesa armada e o mais interessante que é com menor gasto de energia, né? A ideia assim, entre aspas, né, seria uma vacina, né? Como se fosse uma vacina. Mas mesmo assim você tem que se atentar que a planta, para poder ligar seu sistema imunológico, digamos assim, ela tem esse pequeno gasto, mas existe um gasto, né? Não, sim, Então, tudo tem gasto. Então, assim, você tem que se atentar quais são as tecnologias que você tem no mercado. Porque tem tecnologias no mercado, como por exemplo, na linha nossa de indutores, onde você tem uma compensação de um gasto energético para que a planta ela não tenha um gasto daquilo que ela armazenou, ela consiga desencadear e seja muito mais rápida e dinâmica nesse processo. Né? Perfeito. Esse é um tema que a gente vai trabalhar em um próximo programa, especificamente sobre indução de resistência e as tecnologias que a gente tem no mercado, qual o resultado disso daí na prática, como usar, o que a gente pode observar de performance. Então, eu queria agradecer todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse primeiro programa, o programa inaugural do DM em Campo. Agradeço a aula dos baianos aí que participaram com a gente, o Comitê Acarajé. Não somos só praia. Não, tem praia pra mim lá, não. E para mim, que é oeste da Bahia não tem praia não. E aí eu vou pedir para vocês, vou começar ali com o Conrado para dar um salve para sua galera. Valeu, moçada do Nordeste, os meus queridos RTV aí da Regional Nordeste, Espírito Santo e Minas. Vem com a gente aí, qualquer coisa, tamo junto. Querido Abraço. só às vezes, né? Não é sempre, sempre. De vez em quando. Vamos lá, turma, tamo junto e tchau, obrigado. Geraldo. Valeu, pessoal. Obrigado aí por ter assistido. A gente está aprendendo a fazer isso aqui. Espero que vocês possam tirar o máximo proveito aí das informações que a gente está passando aqui e vai continuar passando aí mais vezes. Então, um abraço aí à galera do MS, do Goiás, dos RTVs que a gente no dia a dia acompanha os resultados dessa fisiologia de plantas que é tão complexa. Então, curte aí, a gente está para somar para vocês, como o Geraldo falou, estamos aprendendo, trazer mais informações para todos aí no nosso canal. Grande abraço. Muito bem, obrigado que você acompanhou até aqui. Agradecemos esse primeiro programa inaugural com outros aí. Peço que você dê o seu joinha, seu like ou o seu dislike, caso você não tenha gostado. É importante para a gente entender qual é a importância desse vídeo, se está tendo adesão ou não. E principalmente, assina o sininho aí, né, a notificação para você saber dos próximos vídeos. E compartilha. A informação nunca é demais, tá bom? Acompanhe a gente nos próximos episódios. Até mais. Tchau.